Galera, quase todo filme de terror moderno conta com pelo menos um grande susto, né? O famoso jump scare, onde você tá naquela cena tensa e por conta de alguma imagem assustadora que surge de repente pra buscar tua alma, parece que suga tua alma, né? Ou pelo menos é essa a sensação. Nesse vídeo a gente vai relembrar algumas dessas cenas, mas sem susto, prometo, vamos lá. Ei, Nerd Trans, pera aqui! Te assustei não, que isso, não é pra assustar não. Galera, vamos ser sinceros, por que você vai assistir um filme de terror? Tanto vai ser na tua casa ou no cinema, né? Pra passar medo, lógico. E poucas coisas causam tanto arrepio na espinha quanto um bom jumpscare. Tá, aquela coisa, né? Pô, um jumpscare bem colocado, coerente com o resto do filme, isso é bom demais. Eu acho que toda criança já chorou por algo parecido, né? Até adulto, hein? Ó, vou confessar pra você, sabe o trem fantasma do parque de diversão? Até hoje eu não abro o olho. Que isso, PC é fresquinho? Não, é porque eu não gosto de susto, eu não consigo abrir o olho pra essas coisas. Na hora que o bichão feio, aquele grito inesperado surge, sabe disso, né? Não tem idade pra dar aquele pulo na cadeira, pra derrubar a pipoca, pra abraçar a pessoa que tá do seu lado, pra derrubar o refrigerante, não importa, né? Você fica assustado. O lance é que às vezes não quer perder a pose, né? Se o seu negócio é bancar o corajoso, eu recomendo ficar longe desses filmes que eu vou te mostrar agora nessa lista. Vamos lá. Atividade Paranormal 2. A franquia Atividade Paranormal é cheio de jumpscare bem impressionante, mas provavelmente o segundo filme é o melhor de todos nisso. Ele é, na verdade, um prequel do primeiro e mostra o que seria um espírito, fantasma ou demônio tentando expulsar uma família da casa que ele assombra. Esse filme ficou famoso por conta do susto na cozinha, né? Naquela cena lá onde as panelas começam a se mexer sozinhas, né? E de repente as portas abrem. Tudo sai voando, né? Aquele caos generalizado e tudo isso do nada, sem o menor motivo, a não ser o fato de que tem um fantasma ali, claro. It, a Coisa. Bom, acho que é difícil a gente escolher um só susto em It, a Coisa, né? Que é o remake do Andy Muschietti lá, que foi dividido em duas partes. A parte 1, com certeza, é mais assustadora e tem pelo menos umas 3 cenas em que dá vontade de sair correndo e gritando. Uma delas é o do projetor, onde o Clube dos Perdedores está reunido numa sala escura e passando slides, tentando traçar um plano para enfrentar a tal da coisa, que ninguém sabe muito bem o que é, não é só um palhaço, né? No meio da projeção, a figura das caras entre os slides e a cena toda é construída de um jeito que arrepia demais, galera. Não é nada agradável. Aliás, o Pennywise adora aparecer dos jeitos mais inusitados, bizarros, mais inesperados possíveis. Se prepara para passar medo e até um pouquinho de raiva, caso você ainda não tenha assistido esse clássico. Ju-On the Curse. Ó, muita gente não faz ideia, mas os filmes de terror japoneses, eles costumam deixar os americanos no chinelo, no quesito causar medo mesmo, com impacto. Quem assiste filmes de terror japonês sabe do que eu tô falando. E nesse impacto, é claro que os sustos estão incluídos, né? Quem assiste anime já sabe mais ou menos do que eu tô falando. No clássico Ju-On the Curse, que deu origem à versão de O Grito, a gente tem vários e bons momentos de jumpscare. E por aqui o negócio é pesado, ok? Casca grossa mesmo, é pra poucos. Todo mundo que viu esse filme, né, de forma rápida, se lembra da cena lá pro final. Quando o menino que assombra a casa, né, e é visto rastejando por todo lugar, ele aparece, muda de fisionomia e dá um grito de deixar qualquer um surdo dentro da sala de cinema, né? Uma coisa horrenda, uma coisa horrenda. Pode dormir com a luz acesa de noite, de verdade. Eu duvido que existe alguém que não tem medo dessa cena aí, mesmo sabendo como é que ela vai terminar. Invocação do Mal. Invocação do Mal é um clássico moderno do cinema de terror. E como todo bom filme de terror que se preze, é cheio de jumpscares muito bem feitos. O pior, sem dúvidas, né? Ou melhor, dependendo do ponto de vista, é o do porão. É quando começam os barulhos por lá e descem pra investigar. É mole. Sempre, né? Sempre. Eles vão descer sempre. Até porão, barulho, os caras vão descer. A gente que tá assistindo vê a criatura bizarra lá por trás, né? Ainda meio desfocada, se aproximando. Porra, galera, aí, como é que eu fio? Sério, é uma coisa ridícula. Mas o primeiro impulso é gritar, é gesticular pra tela. Como se a gente estivesse tentando avisar a personagem que tem um perigo ali. E tem mesmo, né? A coisa atinge ela por trás e o momento é bem assustador. Longe de ser o único do filme. O Exorcista 3. Esse eu assisti no cinema. Olha, galera. Esse aí me causou... Esse me causou a sequela, posso falar pra vocês. Acho que todo mundo lembra do primeiro, né? Do primeiro Exorcista. Ah, aquela cabeça lá, né? Mas existem outros filmes da série. Vocês podem achar que não. Teve mais, né? E o terceiro é um que também vale a pena conferir, ok? Então vamos lá. O que acontece nesse filme? Eu lembro direitinho até hoje, pô. Aquelas velhas andando no teto lá. Mas nesse filme, um padre investiga um serial killer que tá por aí possuindo o corpo de alguém para executar as mortes. O jumpscare desse filme rola numa conversa entre os dois padres a respeito desse caso, onde tudo parece tranquilo, tá tudo certo. De repente, a gente é surpreendido por sangue e 2 tesouras partindo para cima de um dos padres lá e mal dá pra entender o que tá acontecendo antes de gritar.
horror clássico dos bons mesmos, numa das franquias mais famosas do cinema de terror de todo o mundo. Sobrenatural. Mas talvez o jumpscare mais famoso dos anos mais recentes do cinema seja aquele do Sobrenatural. Se você já viu o filme, com certeza você sabe do que eu tô falando. É daquela cena lá onde a mulher conta sobre o passado que ela teve e olhando pro marido enquanto fala com ele, aparece aquele demônio com a cara preta e vermelha e ele não faz nada, só dá um grito e é isso. Coisa louca, rapaz, até pra fazer esse vídeo eu fico nervoso. É mais do que o suficiente pra aterrorizar qualquer um, né? Mesmo sendo uma cena relativamente simples. É difícil demais não sentir arrepio. Esse sim é um susto. Ou jumpscare, né? Tanto faz, mas é muito bem feito. Mas me diz, você lembra de mais algum susto de tirar a bunda da poltrona? Você com certeza vai lembrar algum que você falou, cara, Pedro, como é que você não colocou isso nessa lista? Manda ver aqui, a gente faz uma lista, um vídeo número 2, com as suas sugestões. Manda ver, e tá valendo, eu já tô lendo, hein? Obrigado, toca aqui agora, mas pra você acompanhar o próximo vídeo, você tem que estar com o sininho ativado. Isso é o mais importante. Galera, essa semana eu tô trazendo muito vídeo inusitado, né? Muita lista bacana, acho que você vai curtir pra caramba. Por isso que eu peço a sua inscrição com o sininho. Obrigado, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!